do que você já está acostumado. Mas se fosse para viver sempre o mesmo, você não faria parte do reino. Deus tem poder para nos renovar e nos transformar a todo instante. E Ele quer trazer algo realmente novo para você. E já começa aqui no tema. O tema é um pouco polêmico, mas eu acredito que você vai entender direitinho ao longo da palavra. Amém? O tema de hoje é: decidir, vou andar armado. Fala amém aí, igreja. Fala assim comigo: eu estou decidido. A partir de hoje, vou andar armado. O que eu quero dizer para você hoje aqui, queridos, não é que você vai sair daqui, vai ali em um ambiente, comprar uma arma, pôr na cinta e sair por aí, não. Deus vai transformar a tua alma. Deus vai estabelecer um novo nível de intimidade no teu espírito. Deus vai disciplinar a tua carne a partir deste culto em nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus vai te dar uma arma. Deus vai te capacitar para ser um excelente, um exímio atirador. Ele vai te dar uma arma, mas não é uma arma para você guardar e nunca praticar. Toda vez que você fizer uso dessa arma, e crente vive em guerra, quem concorda comigo, diga amém. Toda vez que você usar essa arma, vai ser fatal para quem se levantar contra você. Fala aleluia. Ou seja, o inimigo se levantou, é pau nele. Amém? Então repete mais uma vez aí comigo: decidi, vou andar armado. Amém? Glória a Deus. A gente está vivendo um tempo, queridos, em que a gente ouve o tempo todo a respeito de violência. Eu particularmente já não ouço notícias, naqueles programas tradicionais que a gente tem nas tardes aí, todos os dias, há anos. Eu não vejo esse tipo de jornal sensacionalista há anos. Principalmente que eu trabalho nas ruas. Eu tenho contato direto com o público. Então, se eu for encher a minha mente com essas notícias sensacionalistas que repercutem na imprensa em todos os dias, eu vou passar maus bocados, porque a minha mente vai ser uma mente medrosa, uma mente paralisada. E nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Então eu aprendi que aquilo que nutre a minha mente é o que repercute nas minhas ações e reações. Aquilo que eu como é aquilo que me sustenta. Então eu decidi me alimentar da palavra de Deus. E num tempo de guerra, num tempo de violência o tempo todo, eu decidi andar armado, mas andar armado da maneira correta. Diga aleluia. E se você decidir também hoje, você vai sair daqui armado até os dentes. Quem está pronto? Deixa eu apresentar um cenário para você. Eu te aconselho que você leia todo o capítulo da Bíblia que nós vamos citar aqui. Tira um tempo durante a semana, leia. Principalmente porque essa palavra, ela é, vamos dizer assim, adequada para ser ministrada nas células. E é importante você ficar afiado. É um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Depois de Jesus, eu confesso que eu gosto muito desse personagem que nós vamos falar hoje. E é um dos mais conhecidos na Bíblia. E em muitos lugares do mundo, ele é mais conhecido até do que o próprio Jesus. Eu estou falando do rei Davi. Amém? Qual que é o cenário da palavra de hoje? Qual que é o cenário que vai te fazer sair daqui armado até os dentes? Como diz o pastor Celso no monólogo, aperta o start aí da tua imaginação. Vamos navegar pelas escrituras. O cenário é Israel governada pelo rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Teve uma época que o povo de Israel, o povo de Deus ficou revoltado, olhava para um lado, olhava para o outro e via todas as nações da época, tinha rei e só eles que eram governados por um juiz sacerdote que falava diretamente com Deus e transmitia para eles.
e eles acharam que Deus não era suficiente. Então preferiram ser governados por um homem, exigiram um rei. Então o profeta Samuel entrou diante de Deus e Deus falou: se é isso que que eles querem, vamos dar para eles um rei. Então o profeta Samuel ungiu o rei Saul. Israel, querido, sempre foi uma nação perseguida pelos seus vizinhos, pelos seus inimigos. E na época que o rei Saul governava, não foi diferente dos outros tempos. O exército filisteu, os filisteus, se reuniram e marcharam em guerra contra Israel. Os filisteus da época, para você entender hoje, quem são os filisteus das épocas atuais? Quem são os filisteus hoje? O Hamas, o Hezbollah, esse tipo de inimigo, o Irã, esse tipo de países que vão inutilmente se levantar para guerrear contra Israel. Quem entende diz amém. Por que é inutilmente? Porque quem defende Israel é o próprio Deus. Quando Israel anda em justiça, quando Israel está de acordo com a vontade de Deus, Deus é quem a defende. Quando você, quando a igreja de Cristo anda em obediência e decide renunciar ao pecado para viver em santidade, é o próprio Deus que te defende contra qualquer ataque do inimigo. Se você entende, diz amém em nome de Jesus. E os filisteus marcharam contra Israel, dessa vez com um exército muito forte. Olha, um exército inimigo para causar medo no exército de Israel tem que estar bem armado. E os filisteus dessa vez marcharam contra Israel até com gigantes. E dessa vez eles foram com 5 gigantes. E nós vamos ler um contexto em que um gigante falastrão pôs medo em toda a nação de Israel e no seu exército. Um gigante desafiando e amaldiçoando pôs medo. Imagina os outros 4 que estavam lá e todo o exército que estavam junto com ele indo contra Israel. Então o cenário não é nada animador. Quem está entendendo, diga aleluia. 1 Samuel capítulo 17 versículo 4, nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. Por favor, mídia, NTLH, todos os versículos, com exceção de um que eu separei aí. Eu vou esperar vocês separarem para a gente acompanhar aqui. Amém? Enquanto isso, você que está com a tua Bíblia no celular aí, vamos abrir, né? Vamos ganhando esse tempo enquanto a mídia se adequa. Nós sempre usamos a linguagem NVI, mas ultimamente, como eu disse, Deus tem falado muito comigo nessa linguagem. Amém? Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos uns 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou o filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Não é muito diferente, querido, dos dias de hoje. O rei Saul e o exército de Israel não é muito diferente de nós. Quando ouvimos as notícias de guerras, de violência, de crises, a gente tenta ouvir algum noticiário para ficar informado,
é só caos. Então muitas pessoas ficam com medo. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés, é luz para os nossos caminhos, diz que medo nos paralisa. E quando as pessoas ficam paradas, elas se tornam escravos da voz que os amedronta. O gigante Golias estava de pé há 40 dias. Todos os dias, em todas as manhãs, ele saía da trincheira que ele estava acampado com o exército filisteu e ia até a frente, num vale, e desafiava todo o exército de Israel. Ele gritava, ele fazia um desafio: se tiver entre vocês um homem corajoso para me enfrentar e me vencer, então vocês nos governarão. Caso contrário, nós tomaremos posse das suas casas, das suas famílias, das suas riquezas, da sua nação. Nós os escravizaremos. É de dar medo, meu irmão. É por isso que muitas pessoas preferem fugir da sua responsabilidade, porque estão com medo. Muitos não querem se envolver na obra da casa de Deus, porque estão com medo do inimigo. Eu já ouvi de muitas pessoas dizer assim: olha, eu prefiro ir para a igreja só no culto de domingo e não me envolver muito com obra de evangelismo, com discipulado, com leitura de Bíblia, com cura, com crescimento, porque toda vez que eu faço isso, eu mexo com o meu inimigo. É aquele velho ditado: cutucar a onça com vara curta. Ah, se eu não mexer com o inimigo, ele vai ficar quietinho no lugar dele, lá e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem nada, meu irmão. O inimigo nunca fica quieto. E tudo o que ele quer é que você continue com medo dele. Tudo que o inimigo quer é que você ache que está tudo bem. Existe uma frase que ela foi creditada a um pastor da década de 60, americano, chamado Martin Luther King, que diz assim: não é o barulho dos maus que me assusta, é o silêncio dos bons. Quem é especialista na palavra de Deus não fica com medo do barulho que o mal está fazendo lá fora, mas ele se preocupa em ficar em silêncio. E quando o inimigo consegue paralisar pessoas de dentro da igreja, porque estão com medo dele, o inimigo está abafando a voz de Jesus na tua vida. Você, por medo do inimigo, você entra em desobediência à palavra de Deus. Fala assim: misericórdia. O medo te faz desobedecer a Deus. E tem muitas pessoas que, por medo, decidem se armar. Olha, eu vou comprar um 38 para proteger a minha família. E quem anda armado, ele confia na arma que carrega. Já ouviu essa história? Quantos já não ouviram a história de que houve uma tragédia porque tinha alguém armado no momento de confusão? A arma dá poder ao covarde. A arma errada torna um inocente, uma pessoa justa, uma pessoa certa, em um assassino. A arma certa transforma o covarde em um grande herói. O exército de Israel, que ficou apavorado, ele era um exército que tinha 3 pessoas da família do rei Davi, que não era rei ainda, era apenas um jovem pastor de ovelhas, um garoto. E o pai deles, o belamita Jessé, preocupado com os filhos que estavam na guerra, e ciente da sua responsabilidade de participar daquela batalha, como que ele participava?
ele enviou seus filhos para a batalha. Ele enviava suprimentos para manter os seus filhos e mais alguns soldados naquela batalha. Então Jessé, preocupado com o bem-estar dos seus filhos e cumprindo a sua responsabilidade de cidadão, chegou para Davi e disse a ele: olha, vai lá no campo de batalha e me traz notícias. O jovem Davi, um pastor de ovelhas, teve a sua vida transformada só porque ele obedeceu seu pai. Se Davi não tivesse ido, se Davi não tivesse obedecido, Deus teria levantado outro em seu lugar. Quantas oportunidades você já desperdiçou só porque desobedeceu? Ai, pastor, mas era só para mim ir ali na farmácia comprar um remedinho para minha mãe. Era só para ter ido ali no supermercado comprar 1 quilo de feijão. Meu irmão, ir ao campo de batalhas, levar comida para os irmãos, fazia parte da rotina de Davi. Ah, mas eu estou ocupado, eu estou no meio de um jogo, eu estou no meio de um afazer, eu não posso largar aqui para ir lá no supermercado. Por que não pede na internet? Porque Deus quer usar você, meu irmão. Davi poderia ter usado um argumento e falar assim: olha, eu tenho ovelhas para cuidar, eu tenho responsabilidade. Se eu sair daqui, pode vir o leão, pode vir o urso, como de fato já veio outras vezes, e matar as ovelhinhas do meu pai. Você está entendendo? Mas Davi simplesmente colocou outro pastor em seu lugar e obedeceu à voz de comando do seu pai. O que fez de Davi um herói nacional e matador de gigantes foi a oportunidade que a sua obediência ao seu pai lhe proporcionou. 1 Samuel 17:17. Eu aconselho a todos que leiam todo o capítulo 17 de 1 Samuel. É extraordinário. Gente, eu leio isso aqui, eu faço uma viagem nas escrituras. Eu entro como se estivesse assistindo um filme medieval. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando, me traga uma prova de que você os viu e que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Olha só como uma pessoa obediente faz. Na manhã seguinte, Davi levantou cedo. Ele saiu de madrugada, tipo umas 3 da manhã. Deixou alguém encarregado das ovelhas. Ele não foi negligente. Ele deu continuidade na sua responsabilidade. Pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento juntamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Ou seja, Davi chegou ainda antes do pôr do sol. O sol estava nascendo, o exército estava ali se alinhando para ficar de vigília, para ser insultado pelo gigante, porque foi isso que aconteceu. E Davi chegou. Quem anda, queridos, obediente à palavra do Pai, ele vai alcançar lugares que vão lhe proporcionar um grande crescimento. Pelo fato de ter madrugado, Davi chegou no lugar certo, na hora certa. Quem obedece, anda no tempo de Deus e não perde a oportunidade de transformação de vida.
Davi não só foi transformado naquele cenário, mas ele também transformou todo um exército e o futuro de toda uma nação. Vocês estão vendo que com Deus não existe um vai ali para mim? Que com Deus é sempre a missão que Ele deseja para aquele momento, para aquele lugar, naquela geração? Meu irmão, Deus quer transformar a tua rotina em algo extraordinário. E Deus pode estar querendo fazer isso acontecer na tua vida, no teu cotidiano. Por isso que é tão importante obedecer para honrar a aliança, meu irmão. O obediente sabe que renunciar faz parte. Fala assim comigo: este mês, a palavra profética sobre a minha vida é obediência e renúncia. Amém? Só para deixar bem claro. O obediente sabe que renunciar faz parte. Por que precisa renunciar? Porque não existe obediência sem renúncia. Fala assim comigo: não existe obediência sem renúncia. Mais uma vez: não existe obediência sem renúncia. Só as mulheres. Só os homens. Não existe obediência sem renúncia. Todos juntos com poder. Não existe obediência sem renúncia. Por que não existe obediência sem renúncia? Porque para obedecer, meu irmão, qualquer pessoa, quer seja para obedecer em família, obedecer no trabalho, obedecer no trânsito, em qualquer área, para você obedecer, a primeira coisa que você vai renunciar é o seu orgulho. Davi lançou fora todo orgulho. Ele poderia ter chegado para o pai e falou: pai, esse serviço aí é de motoboy, manda qualquer um. Eu sou um pastor de ovelhas. Eu estou aqui ocupado com a missão de cuidar do patrimônio da casa. Manda outro em meu lugar. Meu irmão, não deixa outro ir em teu lugar. Vai você mesmo. Tem missões, meu irmão, que Deus escolheu você. Você é o Davi da vez. Está cheio de Golias oprimindo grandes exércitos, está cheio de Golias oprimindo famílias, está cheio de Golias oprimindo ambientes inteiros, e só precisa de um Davi, um menininho, uma menininha bonitinho. Fala assim: Deus, deixa eu ser o bonitinho da vez. Quando você ler, você vai entender. Renunciar ao orgulho, meu irmão. Quantas vezes você desobedeceu só por causa do teu orgulho? Não. Deixa outro. Eu estou em outro nível. Será? Olha só a grande oportunidade. Olha só o que diz aqui no versículo 23. Enquanto Davi estava falando com eles, isso é o contexto que Davi chegou no acampamento e fez o que o pai mandou. Entregou os mantimentos para o responsável e foi pegar a notícia dos irmãos. E Davi começou a conversar com o exército. Olha só o que aconteceu. Olha só a oportunidade que Deus dá para quem é obediente, para quem obedece, para quem madruga, quem não perde tempo para ter a sua vida transformada. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E o que aconteceu? Oi. O Golias, para quem não sabe, Golias significa aquele que envergonha. Um covarde é uma pessoa que passa vergonha o tempo todo, né? A pessoa que, o desobediente, passa vergonha direto, não é mesmo? Então Golias
avançou e deixou todo um grande exército. Gente, o exército de Israel é considerado o exército mais poderoso da terra, militarmente falando, nos dias de hoje. Os Estados Unidos se aliançado com Israel por quê? Porque Israel é forte por causa dos Estados Unidos? Militarmente não, porque os Estados Unidos sabe quem na verdade está por trás do exército de Israel. Não existe mais do que força militar atrás do exército de Israel. Existe o Deus, o Senhor soberano e todo-poderoso, meu irmão. Quem crê diz amém. Então Golias botou esse exército aí para passar vergonha. E o obediente estava no meio. E o que o obediente fez? Fala assim comigo. E Davi? Escutou. Davi fez o quê? Meu irmão, quando por tua obediência você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, ou seja, obedecendo, você vai escutar exatamente o que você precisa ouvir. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. O obediente, ele tem ouvidos aguçados para a voz do Espírito Santo. E nós estamos vivendo um ano em que a palavra rema é aliança. E não dá para honrar a aliança sem obediência. A aliança não se honra com orgulho. A aliança não se honra com desobediência. A aliança se honra com obediência e renúncia. Diga amém. Davi escutou exatamente o que iria transformar a sua vida. E o que ele escutou? O exército e o rei Saul, quando Golias gritava, eles ouviam assim: eu sou invencível, eu sou poderoso e ninguém pode vencer-me, todo que se levantar contra mim será morto. Quando Davi escutou aquele gigante de 3 metros, 2,90 metros, armado até os dentes, revestido de uma armadura impenetrável, desafiar, ele ouviu um insulto a Deus. Tanto é que nas escrituras, nas entrelinhas aí está escrito, o que Davi diz assim: o que esse incircunciso está falando lá fora? O que esse gigante está falando? É isso mesmo que eu escutei? E ele perguntou para quem? Para quem estava com medo. Tanto é que Davi chegou e falou: não, está errado, eu vou lá. E quando o irmão Eliabe, o irmão mais velho de Davi, outro bonitão, porque a Bíblia fala que Eliabe era o irmão mais velho e ele era especialista em guerra, era um grande soldado. Quando ele viu Davi falando ali no meio dos soldados: eu vou, a Bíblia fala que ele chegou para Davi, deve ter pego ali, ele pelo colarinho, e falou: vem cá, moleque. Quem você pensa que é? O que você está fazendo aqui? O que você está falando aqui no meio dos soldados? Porque o covarde sempre dá um jeitinho de abafar aquele que se levanta com coragem. Eliabe chegou para Davi e em outras palavras disse assim: olha, eu já calculei tudo, eu sou especialista em guerra, eu sou experiente na arte da batalha, ele é invencível. Só que Davi não era especialista em batalhas, em guerras de homens. Davi era especialista em Deus. E as armas de Golias, a armadura de Golias, a experiência e as armas de Eliabe, não dizia nada para Davi. Davi chegou e começou a falar, a conversa esticou, aumentou e falou: olha, tem um diferente aqui, tem um doido, tem um suicida no nosso meio, ele quer ir lá se matar. Chegou no ouvido do rei, e o rei ficou preocupado. Meu Deus, até que enfim apareceu um corajoso no nosso meio. Mas o rei simplesmente não podia enviá-lo, porque Davi sair para enfrentar Golias, ele estaria indo decidir o futuro de toda a nação de Israel. Porque o desafio era: quem vencer vai governar. Então Saul falou: chama esse doido aqui, eu quero ver as armas, eu quero ver que tamanho ele tem. E quando Saul viu que o menininho era apenas um menininho, fracote, bonitinho, falou: filho,
Não dá. Eu fico imaginando, gente, aquele menino chegando para o rei, covarde, para o rei com medo, e falando assim: ô rei, relaxa, fica com medo não. E já falei para os caras aí que me ouviram no exército, ó, tá tudo bem, eu vou lá e vou derrubar esse gigante, eu vou resolver o problema da nação, eu vou tirar a vergonha do meio da nação de Israel. Sabe aquele decreto que nós estamos fazendo há mais de 3 meses? Eu e a minha família servimos a Deus? Você está falando a mesma coisa que Davi. Eu vou levar Jesus para minha casa, eu estou orando por minha família, eu estou apresentando a minha família no altar, eu decreto todos os dias, eu estou profetizando, eu estou abrindo a boca, eu estou armado até os dentes, eu vou resolver os problemas de vergonha na minha família. O rei olhou assim e falou: meu, dá não, menino. Ô majestade, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou o pastor das ovelhas do meu pai. E meu lugar de trabalho, o meu escritório é no deserto. Eu cuido de poucas ovelhas que o meu pai possui. E lá no deserto, de vez em quando aparece um leão faminto, que tenta roubar uma das ovelhas. De vez em quando vem o urso, faminto, querendo roubar as ovelhas do meu pai. E quando isso acontece, eu pulo para cima deles. Eu seguro na juba do leão e desfiro golpes nele até matá-lo. Quando eu vou enfrentar o urso e ele se volta para mim, eu o enfrento, eu o mato e eu livro da sua boca as pequenas ovelhas do meu pai. O mesmo Deus que me deu a vitória diante de um urso, de um leão, é o mesmo Deus que me fará derrubar esse gigante que está botando medo e gritando lá fora. Simples assim. Quem é que pode falar desse jeito, meu irmão? Somente quem é especialista em Deus. Vai ser sempre alguém querendo te ajudar nas tuas batalhas, nas tuas lutas. Mesmo você estando cheio de Deus, mesmo você sendo especialista de Deus, vai ter sempre alguém querendo te dar uma arma inútil para vencer a tua batalha. Fala assim: eu preciso ter discernimento de espírito para rejeitar armas inúteis. A Bíblia fala que Saul tentou vestir Davi com a sua túnica e com a sua armadura. Só piorou. Davi disse: eu não consigo nem me mexer dentro dessa armadura. Essa armadura não foi feita para mim. Essa espada não pertence a mim. Essa arma pertence a você. Já que você não quer ir lá enfrentar o gigante, não adianta querer me dar suas armas. Se você vai mandar outro em teu lugar, não adianta você querer dar as armas que Deus preparou para você. A armadura que Deus escolheu para você, ela tem exatamente o teu perfil. A espada que Deus colocou em tua mão, ela se encaixa exatamente no teu punho. Ela tem exatamente o fio para arrancar a couraça, a armadura dos teus inimigos. E você não pode transferi-la simplesmente para outra, como tentou o rei Saul, meu irmão. Davi saiu dali e pegou 5 pedrinhas no riacho. 5 pedrinhas redondas, polidas, colocou no alforje e saiu com a funda na mão. Por que Davi rejeitou a armadura de Saul? Por que Davi decidiu enfrentar o gigante? Porque ele era especialista nas armas de Deus. Ele sabia disso aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 em diante. Davi que inspirou isso aqui, meu irmão. Davi cheio do Espírito Santo. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Para de querer andar na armadura do teu irmão. Para de querer usar a espada que não te pertence. Para de querer sair da tua fé, só porque alguém está enchendo a tua cabeça com minhocas, só porque alguém na internet disse e falou e bababá bububu. Você é Davi.
Deus escolheu você, e se Ele te escolheu, Ele tem a armadura, Ele tem a arma perfeita para você vencer todos os teus desafios. Versículo 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Ou seja, a arma que Deus tem para você vai quebrar o teu orgulho, vai quebrar todo o orgulho, toda ideia falsa, todo o pensamento humano que vai te fazer rejeitar a Deus. É por isso que nós somos escolhidos para pregar. Pregar quer dizer falar de Jesus, pregar o evangelho, compartilhar com as outras pessoas. É por isso que eu estou aqui hoje pregando a palavra para você, e eu vejo orgulho quebrando, eu vejo ideias sendo transformadas, eu vejo pessoas se aproximando de Jesus por causa do evangelho que está sendo pregado, meu irmão. Eu fui atraído por causa da palavra de Deus, por causa das armas que Deus deu para outras pessoas falarem do seu amor para mim. Versículo 6. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. O tempo todo Deus está nos provando. E como é que Deus nos prova? Dando missão, dando palavra, dando comando. Fazer parte de uma célula, meu irmão. Sentar na mesa do discipulado para ouvir a palavra de Deus. Compartilhar o amor de Jesus para mais alguém. Não é invencionice de pastor. É comando que veio da sala do trono. Para quebrar o orgulho que está afastando as pessoas de Jesus. É para testar pessoas e fazê-las obedientes a Jesus. É para afastar pessoas do juízo de Deus. É para afastar pessoas do medo. É para derrubar gigantes lá fora. Se você entende, diga amém. O inimigo não perde a oportunidade de menosprezar você e as suas armas. Quando eu comecei a minha primeira célula, já falei isso aqui algumas vezes. A minha primeira célula, eu cheio de confiança, igual Davi, alforje com pedrinhas, armado até os dentes, convidei a vizinhança inteira. Foram 2 pessoas. Morava no quarto e cozinha, casinha tinha da minha altura, que eu pegava no teto. E quando o meu discipulador chegou e falou: Vagnão, está na hora da gente abrir uma célula lá na sua casa. Não, espera, deixa eu construir a casa primeiro, daqui a 6 meses a gente está pronto, a casa está pronta para abrir uma célula lá. Eu aceitei Jesus sentado em uma cama de casal, que a gente quebrou, e no outro dia o irmão colocou um tijolo e uma lata de óleo para segurar. Uma lata cheia de areia para segurar. E eu queria preparar uma casa para que outras pessoas fossem transformadas. Veio uma palavra, veio um comando: vai ali levar suprimento e trazer notícias. Mas eu levantei um argumento e falei: daqui 6 meses. Só que o meu líder na época, um homem cheio de sabedoria, que eu amo até hoje, disse assim: daqui 6 meses nós vamos multiplicar. Daqui 6 meses vão ter mais, já vai ter muitas pessoas salvas e transformadas na sua casa. Não perca tempo de transformar vidas. Eu obedeci. E na minha primeira célula, a gente começou a ganhar vidas. Foi ótimo. 2 pessoas. Preguei como se estivesse falando para muita gente. Partimos para a segunda semana. Entrou uma pessoa lá em casa, pôs o dedo na minha cara e disse: se você falar de Jesus para o meu sobrinho, e se você falar que vai batizar ele novamente, eu vou falar para o meu marido, e o meu marido vai vir aqui te dar um tiro. A mulher entrou dentro de casa, pôs o dedo na minha cara e falou que o marido dela entraria lá armado para me matar. O que eu fiz? Saúl e exército. Sentei e falei para minha esposa: parei com isso.
Quem ela pensa que é? Para vir na minha casa, não falava isso no bar, quando eu vivia na cachaça lá fora, na jogatina, nunca teve coragem de me enfrentar, agora porque eu me converti, vem aqui querer me humilhar, parei com isso. Esse povo está pouco se lixando para Jesus, ninguém quer nada com nada. A minha esposa, a apóstola Lucineide, hoje está pregando lá na Vila Verde, olhou para mim e falou: amor, esse povo só está assim porque eles não conhecem o amor de Jesus, que está transformando nossa família. Esse povo precisa ser amado. Ah, meu irmão, ali veio a armadura, veio a espada, foi a melhor célula da minha vida. Eu nem lembro quantas pessoas foram, eu só sei que aconteceu e cá estamos. O inimigo nunca vai perder uma oportunidade de menosprezar você e as suas armas. Ele sempre vai tentar te amedrontar. Ele sempre vai pôr barreiras. Ele sempre vai pôr um argumento na tua boca. Ele sempre vai pôr alguma coisa para te impedir de obedecer a palavra de Deus. Eu não preciso disso. Não é para mim isso aí. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha. Fala para ele assim: eis. Não, olha, fala para ele, chama a atenção, fala assim: olha aqui, ó, look my eyes. Olha nos meus olhos, fala para ele assim: eis, que te digo, estou vendo um Davi. Meu irmão, você é Davi. O que a Bíblia fala de Davi? Que não houve outro que tinha o coração segundo ele, porque o coração de Davi era exatamente segundo a vontade de Deus. Um adorador de excelência, um homem que tudo o que ele fazia, ele adorava a Deus. É assim que Deus olha para você. Ele olha para você e vê um Davi, aquele que pode derrubar gigantes para mudar uma nação inteira. Ah, meu irmão, não deixe o inimigo te menosprezar. Olha só o que o inimigo menosprezando Davi disse. Versículo 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. Olha, ele caminhando. Imagine a prepotência de alguém grandão, ostentando medo. Foi falando, sabe? Desfilando. E Davi olhando para ele, um menininho. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. O escudeiro de Golias ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz. De um rapaz o quê? Olha para a pessoa que estava do lado, fala assim: entendeu? Bonitinho. Viu porque você é bonitinho? Viu porque você é bonitinha? Porque você é um Davi de Deus dessa geração, meu irmão. Essa beleza toda aí não é para você ficar desfilando vaidade, não. É para você ostentar glória para o nome do Senhor Jesus. Diz aleluia. Versículo 43. O inimigo sempre vai tentar diminuir você, meu irmão. Aí disse a Davi. Elogiou não, viu que era bonitinho, falou: rapaz, quanta beleza. Aí disse para Davi: para que esse bastão? O bastão que ele estava se referindo era seu cajado, era o seu ministério, era a sua vida. Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi, e o desafiou dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Golias já entrou na guerra perdendo. Golias perdeu a guerra antes de entrar nela. Quando ele perdeu a guerra? Quando ele abriu a boca para amaldiçoar Israel. Lá atrás, estabelecendo a sua aliança com Abraão, Israel é descendência de Abraão. Deus disse para Abraão, e num dos termos da aliança: Abraão, quem abençoar você e a sua descendência serão abençoados por mim. Quem amaldiçoar você e a sua descendência perderão a minha bênção.
Sabe o que é a definição de maldição? Ausência de bênção. Quando Golias amaldiçoou Davi, ele só estava assinando a sua sentença de morte. Quando o inimigo menosprezar você, meu irmão, quando o inimigo falar que você não pode, que você não precisa, que você não tem armas para isso, lembra-se de uma coisa: você é a menina dos olhos de Deus. Você não é bonitinho à toa, meu irmão. Você nasceu para derrubar gigante. Posso te dar um conselho? Não entregue suas conquistas nas mãos do inimigo fracassado. Só porque você acha melhor desobedecer, porque não quer renunciar ao pecado, para ser santificado pelo Espírito Santo e se parecer com Jesus Cristo. O inimigo veio andando, amaldiçoando, menosprezando, mas Davi era especialista em Deus. 45. Davi respondeu: você vem contra mim com armas do mundo. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, que são armas do mundo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 47. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês das nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. Meu irmão, quem é especialista em Deus não tem medo de armas do mundo, não dorme no barulho do inimigo, não corre com medo do inimigo. Enquanto Golias falava, o exército fugia. Enquanto Golias caminhava, o exército tremia. Mas quem não anda armado com armas do mundo, mas as suas armas são poderosas em Deus, ou seja, aquele que faz de Jesus Cristo a sua maior arma, ele faz isso aqui. Olha só, eu acredito que alguns aqui já perceberam, mas olha a diferença do gigante que faz passar vergonha com aquele que é especialista em Deus. O gigante estava indo para vencer o menininho, pequenininho, nada, um mosquitinho perto do gigante. Já ganhei fácil. O menininho, o gigante, fala assim comigo, o gigante andava. O especialista em Deus corria. Imagina a cena. Golias chegou, todo poderoso, todo invencível. Blá, 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 blá. Davi olhou para ele. Olha aí, armado com armas do mundo, arma nuclear, tanque de guerra, caça invisível a radares. Essas armas aí não são de nada perto do meu Deus. Então o menininho, correu. Quem é louco para correr para cima de gigante? É só aquele que Deus usa para confundir a sabedoria humana. É assim que Deus usa as coisas loucas para confundir a sabedoria do homem. Enquanto muitos correm, aqueles que são usados por Deus corre para cima, não fogem. Ou seja, você tem que ser um daqueles que enquanto todo mundo está fugindo com medo, você está correndo para conquistar novos territórios, para vencer batalhas e ganhar em nome do Senhor Jesus, porque as nossas armas são poderosas em Cristo. Fala assim comigo: a maior arma
de Davi para vencer a vergonha era a sua confiança em Deus. Olha aqui para mim. Só obedece quem confia. Davi adorou Deus, meu irmão. Foi por isso que ele correu. Já que tem que resolver, vamos para cima. Eu quero ser o primeiro a chegar. Vamos para cima. É para passar 3 dias decretando 12 meses com adoração? Quero ser o primeiro a chegar. Fala amém, igreja. Talvez você hoje faça parte do exército de covardes. Talvez hoje você seja um reizinho. Porque a Bíblia também fala que Saul era muito bonito. Saul se destacava dos demais pela sua altura e beleza. Mas beleza não assusta o inimigo. Beleza corre com medo das vozes do maligno. Aquele disse-me disse: ele é feio, vendeu minha beleza, vou pra casa da dói. O inimigo mandou uma pessoa na segunda célula que eu estava ministrando, porque ele sabia que daquelas células nasceria a família Betel. Ele sabia que daquela célula você seria alcançado e toda a sua casa seria transformada para o poder de Deus. Vai falar de medo para a pastora Josi, o pastor Moisés lá em Ji-Paraná, que estão salvando muitos jovens, estão alcançando famílias inteiras. Ji-Paraná, no bairro que a igreja, a família Betel está sitiada, é um bairro dominado pelo crime organizado, facções, jovens, pais são assassinados, são presos. A família Betel de Paraná fez uma festa para as crianças na sexta-feira, gente, lotado de crianças, e muitas delas são órfãos de pais, que perderam os pais por crime, porque estão presos ou foram mortos. Vai falar isso para eles? Se eu tivesse dormido no barulho, se eu tivesse parado, se eu tivesse fugido no barulho do inimigo, porque eu queria, mas Deus colocou uma pessoa do meu lado. Deus sempre vai usar um profeta, Deus sempre vai usar uma pessoa, Deus sempre vai ter uma palavra para você esquecer o barulho do inimigo e andar na palavra dele. Muitas vezes andar na palavra de Deus vai ter que fazer você renunciar, vai ter que fazer você abrir mão do orgulho, vai ter que fazer você se esforçar. Você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Naquele dia eu queria desistir. Não foi nem questão de orgulho. Eu fiquei com raiva. O velho homem já quase pulou para fora. Mas o Espírito Santo gritou pela boca da minha mulher: eles precisam ser amados. Só ama quem confia. Só ama quem confia. Só confia aquele que está pronto para obedecer. Nós somos os Davis. E as nossas armas são poderosas em Deus. Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. No nome de Jesus. O Salmo 18 também diz que nós podemos enfrentar qualquer exército e vencê-los. Nós podemos transpor muralhas e barreiras. A Bíblia também fala no mesmo Salmo de número 18 que Ele nos capacita, Ele nos adestra para usarmos o arco, ou seja, Ele nos treina para usarmos as armas que vêm dEle, e nós não iremos errar o alvo, porque a palavra pecado na sua origem grega significa errar o alvo. É por isso que o inimigo quer que você não seja um bom atirador. Ele não quer que você seja treinado na tua arma. Qual é a tua arma? Qual é a tua melhor arma? Fala assim comigo: a minha melhor arma, além da confiança em Deus, é a Bíblia. O calibre da nossa Bíblia é 66. Tem 3/8, 44, 12, tem um monte de calibre aí. Mas a nossa
É 66, porque são 66 livros de poder. A Bíblia é a espada. Davi era um excelente atirador. Não foi a destreza de Davi, foi o poder da confiança, da obediência que ele tinha em Deus, que fez ele lançar aquela pedra. E a Bíblia fala que aquela pedrinha cravou na testa de Golias, atravessando o seu capacete de bronze, e o matou. Só que gigante derrubado, meu irmão, para ser vencido, precisa cortar a cabeça. Ah, o gigante caiu. Não, o meu gigante caiu e agora está sem cabeça. Porque ele foi lá com a espada do gigante. Ele não tinha espada para aquilo. Ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. E isso prova que as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. A nossa maior arma é o nome e o sangue de Jesus. Fique de pé. Nós vamos orar. Porque a nossa maior arma é a nossa confiança. E nós não confiamos em coisas. Nós não confiamos em situações. Nós confiamos no nome poderoso de Jesus. Nós oramos por nossas famílias todos os domingos. Porque nós confiamos no poder da oração. E nós não oramos em nome de dinheiro, em nome de instituição, em nome de igreja, em nome de pastor. Nós oramos em nome de Jesus. Como o salmista diz: enquanto muitos confiam em coisas, em carros, em cavalos, em riquezas, nós só confiamos no nome do Senhor Jesus. E é por isso que eu quero orar por você. E quero orar com você essa noite. Para que você saia aqui decidido a nunca mais fraquejar diante das palavras dos inimigos. Satanás envia demônios, Satanás envia situações para te diminuir, para te menosprezar, para te parar, para te fazer recuar todos os dias. Mas a palavra de Deus, ela é permanente. Jesus diz assim: tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, diante de toda a voz do inimigo, diante de toda a resistência, diante de toda dor, de todo sofrimento, de todo e qualquer desafio que aparecer na sua vida, lembre-se, Ele te escolheu para ser um Davi, um adorador, para governar o povo. Para quem é que governa o povo? Aquele que mostra o caminho, a verdade e a vida, aquele que apresenta Jesus. Ele escolheu você para ser um Davi dessa geração, meu irmão. A mesma palavra que você vai ministrar para as pessoas é a mesma palavra que transforma você. Para mim, prega essa palavra. Eu já tive um devocional com Deus. Eu já venci uma situação com esse sermão. Eu estou apenas sendo um canal para o Espírito Santo multiplicar o seu poder de transformação da minha vida para a sua mesmo. Deus olhou para você e disse assim: que bonitinho. É um Davizinho, é uma Davizinha. Deus escolheu você. Ele ama você. Não é porque Ele te fez bonitinho, não. É porque você corre, você não foge. Nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que partem para o alvo, que é o nosso chamado, que é a nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Mesmo sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu chamado, do nosso caminho algumas vezes alguma coisa dá errado e nós queremos parar. Nós não paramos por quê? Porque a palavra de Deus permanece. E se eu desistir, a palavra de Deus continua. O covarde desiste, e todo aquele que desiste quer sempre arrastar alguém com ele.
É por isso que crente desviado nunca anda só, sempre anda com uma patotinha. Crente desviado, quando ele desiste da igreja, ele sempre arrasta alguém. Isso chama-se rebelião do inferno. Foi por isso que Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos de Deus. Um fracassado, ele nunca quer amargar o fundo do poço, ele sempre vai usar de artifícios para atrair mais alguém para a sua destruição. Nós não somos aqueles que dormem na conversa, que param no barulho do inimigo. Nós não somos daqueles que ficam amedrontados. Nós somos aqueles que são encorajados pelo Espírito Santo, porque nós não recebemos o espírito de covardia, mas nós recebemos o espírito que nos faz filho, o espírito do equilíbrio e do poder. É o espírito do nome do Senhor Jesus. Põe a mão no teu coração, igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, que as armas poderosas aumentem a nossa fé. A tua palavra nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir a tua palavra, e hoje nós estamos aqui ouvindo, assim como Davi ouviu. No tempo oportuno, nós estamos ouvindo a tua voz, nos falando para não parar, nos falando para não desistir, nos falando para não entregar o nosso ministério, para não entregar a nossa responsabilidade, para não deixar de conquistar os terrenos, os caminhos que precisamos conquistar em teu nome. Sabemos que tem muitas famílias que serão transformadas além das nossas. A minha família foi afrontada lá em 2006. E hoje em 2024 a família Betel continua sendo afrontada, mas nós não desistimos, nós prosseguimos, porque as nossas armas não são iguais às armas do mundo. A nossa arma é a confiança, é a nossa fé aumentada todos os dias, no nome e no sangue de Jesus Cristo, o nosso Rei.